Louvamos nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nos encontramos mais uma vez e damos graças a Deus por Ele nos conceder esta oportunidade, nos conceder este dia, estes momentos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Pedro Farias e família, são lá de Manaus, pede oração por ele e família. Santa Rosa é de São Paulo, pedindo também oração pela família. Lenita Malvar é de Macedônia, também em São Paulo, pede oração por ela e família e por várias pessoas que ela cita aqui, que tu abençoes, Pai, a cada um. Eduardo e Eva são de Itapoá, Santa Catarina. Lucitânia Barros é de Parnaíba, na Bahia, pedindo orações também para que a família seja liberta. Mandamos ainda um alô especial para Rosa Maria Henrique de Souza, lá da Igreja Central de Cabrobó. E ela pede que mandemos um alô especial para a classe de professores da Igreja Central. Um abraço a todos vocês. Agradecemos e mandaremos sempre um alô para todos. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti por tudo que tens feito por nós, por mais este dia de vida que estás nos concedendo, por estes momentos que temos agora para estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dê entendimento, nos ajude, Pai, a vivermos o que nós estudamos. Pedimos que abençoes o Pedro Farias e a família, também Santa Rosa e a sua família, Lenita Malvar, também por ela, que Tu abençoes ela e a família e todas as pessoas pelas quais ela pede orações, e também pedimos uma bênção especial para Lucitânia Barros, para que a família seja liberta pelo Teu poder, Pai. E ainda pedimos uma bênção especial para Rosa Maria Henrique de Souza e para todos lá da Igreja Central de Cabrobó. Que Tu abençoes e dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Para nós é motivo de muita alegria podermos estar com vocês cada dia estudando a Bíblia, e hoje nós então retornamos para darmos sequência a este estudo que estamos fazendo essa semana sobre controvérsias lá em Jerusalém, e exatamente na semana em que Jesus iria se entregar para morrer pelos nossos pecados. E a cada dia nós vamos aprendendo um pouco mais de como nós deveremos viver a nossa vida cristã, e às vezes nós ficamos pensando, mas como pode, o povo rejeitar a Jesus, vendo todos os milagres que ele fazia, o seu poder, e também querer tirar a vida de Jesus, tramando contra Jesus, apesar de tudo que Jesus fazia. Mas se nós olharmos, irmãos, para nós hoje, os nossos dias, nós não somos diferentes. Nós também ouvimos, lemos na palavra de Deus, nós conhecemos o poder que Jesus tinha, nós conhecemos o que Ele pode fazer por cada um de nós, mas nós continuamos com o nosso coração endurecido. Continuamos vivendo a nossa vida como se tudo estivesse bem, tudo estivesse normal. Nós nos esquecemos que estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo e que logo, logo Jesus estará voltando, e que se nós continuarmos vivendo o cristianismo como nós estamos vivendo, nós também não iremos para os céus. Nós não estaremos preparados para nos encontrar com Jesus. Então, irmãos, o preparo vem através da comunhão que nós deveremos ter cada dia com Jesus, ter um relacionamento com Ele, estudar a Bíblia e praticar isso que nós estudamos, viver o cristianismo. Esse é o preparo. Não existe outra maneira. E estarmos em constante oração, vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa devorar. E que nós estejamos firmes em Jesus e que saibamos nos defender, assim como Jesus também se defendeu dos ataques de Satanás usando a palavra de Deus. Nós ontem falamos então a respeito de Jesus não respondendo a pergunta que os líderes fizeram para ele, com que autoridade que ele fez aquilo, purificar o templo. Jesus contou a parábola dos lavradores maus, que os servos que eram mandados até a propriedade para receber a parte que ele tinha direito, eles eram espancados e até mortos,
E era o que acontecia com os profetas que Deus enviava ao povo de Israel. Mesma coisa. E então os líderes chegaram a dizer, olha, mas isso aqui, ele está falando de nós. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam vivendo o que Jesus estava falando. E eles rejeitaram os profetas e também estavam rejeitando o Filho de Deus que foi enviado para salvar a humanidade. Agora, seguindo aqui no capítulo 12 de Marcos, a partir do verso 13, nós encontramos aqui Jesus dando orientação como eles deveriam se relacionar com relação ao governo e também a Deus. Porque, mais uma vez, os líderes aqui lançam uma pergunta capciosa para tentar pegar Jesus mais uma vez, e a intenção deles era tirar a vida de Jesus. Só que as profecias estavam se cumprindo e eles não estavam percebendo que era a última semana daquelas 490 semanas e que no meio dessa semana, 3 anos e meio, o sacrifício, seria tirado, quer dizer, não haveria mais necessidade de sacrificar animais, ovelhas, e o Cordeiro de Deus iria se entregar e morrer pelos pecados do ser humano. Era o que apontava aqueles sacrifícios diários que eles faziam quando sacrificavam aqueles animais. Era que eles criam, quer dizer, deveriam crer, que o Cordeiro era Jesus, que viria, o Messias, e que seria morto em lugar daqueles animais que sacrificavam todos os dias, porque somente o sangue de Jesus é que tem poder. Os dos animais era apenas uma figura, só apontava para Jesus. Então, a partir do verso 13 do capítulo 12, diz assim: mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram: mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo, ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata, e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse: de quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. Depois vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: mestre, Moisés nos deu uma lei, segundo a qual, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu até o 7º irmão, e nenhum deixou filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem será ela esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, enquanto haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nos escritos de Moisés, no relato sobre o arbusto em chamas? Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados. Vejam, outra vez eles tentam pegar Jesus, primeiro perguntando se eles deveriam pagar impostos. E vejam que eles foram com os líderes do templo e também foram com um representante lá de Herodes, que era o governador ali na região. E eles queriam que Jesus caísse na cilada. E então eles perguntaram: é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Por que eles perguntaram isso? Como nós sabemos, César era um imperador romano
que ele tinha autoridade naquela região, porque Roma dominava o mundo naquela época, e na moeda de prata havia então ali a face, não é, de César, e também estava ali escrito, né, que ele era o imperador. A imagem e o título estava gravado nessa moeda. E então Jesus perguntou: de quem são a imagem e o título? E eles disseram: de César. Então Jesus disse o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto, acabou. Então, irmãos, nós precisamos também, como cidadãos, pagar impostos. Pagar impostos é quando nós trabalhamos e temos a nossa renda, todo ano precisamos declarar o imposto de renda. E se tivermos que pagar impostos, se nós ganhamos certa quantia que exige que paguemos impostos nós deveremos pagar. É dar a César o que é de César. É lei, nós temos que obedecer. Nós não podemos desobedecer às leis civis, às leis humanas e muito menos desobedecer a Deus. E também deveremos dar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? É a 10ª parte daquilo que nós ganhamos. Se nós ganhamos R$1.000 por mês, R$100 não é nosso, é de Deus. E o que nós fazemos com ele? Levamos à casa de Deus. Entregamos ali, porque não é nosso. As pessoas que estão lá na igreja, como líderes, que irão administrar aquele dinheiro para construir, para ajudar pessoas e, enfim, de várias formas para pregar o evangelho. Este dinheiro vai ser administrado por eles. Então não é nós, não cabe a nós. Não, esse 100 é de Deus, mas eu não vou levar para a igreja, eu vou dar para um orfanato. Não é isso. Vamos ajudar o orfanato, mas com o que sobrar. Os 10% é de Deus e tem que ser levado à casa de Deus. Não é nosso. Então Jesus foi claro em dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí, eles continuam tentando pegar Jesus e falam dessa mulher, que naquela ocasião havia a lei, não é, que se a mulher, né, o homem se casasse e a mulher não tinha filhos e ele vinha morrer, o irmão mais velho depois daquele tinha que casar com ela e dar sequência à posteridade, ter filhos. Mas aconteceu que essa mulher casou com 7 irmãos e nenhum teve filhos com ela e todos morreram, foram morrendo um a um. E aí eles tentaram pegar Jesus. Com quem essa mulher vai agora estar no céu? Porque eles não criam na ressurreição. Vejam, eles não criam na ressurreição, mas tentaram pegar Jesus. Com quem ela vai ficar depois que ressuscitar? Porque eles não criam. Isso aí é uma crença, né, que havia vindo dos gregos, como nós já estudamos também alguma época atrás. Os judeus sofreram muita influência dos gregos, da cultura grega. E eles tinham medo de fantasma, porque eram os gregos que tinham essa crença, e fantasma não existe, nunca existiu e nem existe. Existe demônios, existe o diabo, mas fantasmas, a pessoa que morreu vai lá e volta depois, não. Isso não existe. E eles não criam em fantasmas, eles criam em fantasmas, né, porque adquiriram isso dos gregos, e também não criam na ressurreição, porque os gregos também não criam na ressurreição. Então esses era a religião dos saduceus. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. E aí Jesus responde também sabiamente, né, que quando Jesus voltar, que os mortos em Cristo ressuscitarem, no céu não haverá casamento, né? Então, por que eles vão se preocupar com isso se lá no céu não vai haver mais casamento? E os salvos serão como anjos, diz aqui em Marcos capítulo 12, no verso 24. E Jesus disse então que eles não liam as escrituras, porque eles não criam no que estava escrito, porque o arbusto, né, ele estava em chamas, mas não se queimava quando Moisés ali estava cuidando das ovelhas. E então Deus, através desse arbusto em chamas, ele disse para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Deus, ele é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Que nós possamos, irmãos, procurar cada vez mais conhecer a palavra de Deus, estudar. E são lições que nós tiramos para a nossa vida. Porque hoje ainda muitas pessoas
creem que morreu, acabou, não existe mais esperança. Não, existe esperança sim, é a ressurreição que tanto a Bíblia nos ensina, que nos fala. O próprio Jesus ressuscitou ao terceiro dia e os que morrerem em Cristo irão ressuscitar quando Jesus voltar e estarão vivos para todos sempre, por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.